Vocês querem que eu conte a piada do ônibus do gaúcho? Conta. Tá. Tinha um gaúcho, né, que ele tava indo pra Bagé, no ônibus e tal, e o ônibus enguiçou, né? E o gaúcho botou o poncho dele, botou o troço lá do cavalo, lá que eu não me lembro, né? Ah, sim. A cela. Não, pra botar as compras e tal, botar todas as Botar coisas. as compras. Tá, entendeu? Entendi. Daí saiu e foi embora, né? Daí, ô gaúcho, o que tá fazendo, né? Não, tô indo pra Bagé. Mas espera que tá vindo um ônibus de Taquara. Não, mas se o de ferro estragou, imagina o de Taquara. E é com essa piada incrível que a gente começa o nosso podcast com os guris da Índios. Esse é o Léo, esse é o Bernardo. Eu vou me apresentar um pouquinho antes. Eu sou o Arthur, trabalho na Cor, sou fundador junto com a Jéssica. Trabalho com audiovisual faz uns 8 anos e a gente já passou por muita produção. Hoje o nosso assunto é sobre aluguel de equipamentos e esses guris aqui vão contar tudo para nós e explicar um pouco como é que funciona esse meio aí. Não só aluguel, mas um geralzão de tudo aí que a gente faz também. É isso aí. Bom, Léo, de onde que saiu essa ideia de criar a Índios? Cara, eu comecei antes que o Bernardo no audiovisual, assim, no início, assim, foi mais ou menos em 2015 que eu tinha um canal no YouTube. Eu jogava bola, ia ser jogador de futebol, mas acabei optando por não ser, tive até a oportunidade, mas eu que não quis mesmo. E aí eu tinha um canal no YouTube, comecei a me envolver com as produções, editava tudo com o celular, fazia com o celular. E aí me encantei com o processo, fui estudando e mais ou menos 2017, 2018 eu comecei a entrar na indústria e trabalhar, assim. Só que eu trabalhava sozinho, né? E aí eu não gostava muito de estar sempre sozinho, fazendo uma coisa que outra, tal. Não trabalhava um monte, estava no início, né? E 2020, mais ou menos ali na pandemia, eu comecei a estudar bastante. Estudei bastante online, né? Fiz vários cursos. E me encantei um pouco pelo processo de ficção, assim, né? Audiovisual, queria me adentrar nisso. E aí eu pensei de fazer um curta-metragem. Só que eu não tinha equipe nenhuma, não conhecia ninguém. E aí, isso era 2021. E aí, início do ano, imagina, eu comecei em janeiro fazendo a pré-produção do filme, a gente foi filmar em agosto, né? E aí, durante esse processo, eu não sabia ninguém para chamar, eu não conhecia ninguém. E aí, eu tava olhando o Instagram e olhei o Bernardo curtindo umas coisas de foto e vídeo, acho que era de luz. De luz, da Film Lights, a página tem até hoje. Aí eu olhei o Bernardo curtindo e digo, cara, que esse cara tá fazendo? Imagina, ele era meu colega no São Carlos, a gente estudou junto e também jogava bola juntos. E digo, cara, pelo que eu sabia, ele tava fazendo design, eu não tinha nenhum interesse na área e eu entrei em contato com ele e pedi. E aí, cara, tu quer fazer o som pro meu curta aqui? Cara, pode ser, tô de boa. No final de semana ali, imagina, a gente ia gravar num final de semana só. E o Bernardo apareceu lá, cara. E aí a gente fez o curta-metragem, cara. Todo mundo que participou, que ajudou, cara, adorou o processo, assim, a gente realmente queria fazer outra e surgiu o segundo filme também. E a partir do segundo que aí a gente se juntou e formou a Índios daí, né? Que aí a gente começou com essa ideia de produtor e depois, na própria produção, acho que depois do Nem Menina Nem Mulher ali, que seria o segundo filme, a gente decidiu também entrar com as outras duas frentes, né? Que a produtora seria a Índios e a locadora e pós-produção seriam duas vertentes que no fim seriam talvez uma mesma coisa, assim, né? A gente viu a necessidade disso. Exatamente, Não, eu já vinha conversando bastante com o Diego, eu já tinha conhecido o Diego nesse meio tempo. Inclusive, a primeira experiência de locação que eu tive foi com o Diego. Ele que locou uma câmera minha. E aí, poxa, eu via a possibilidade de meio que entrar nesse negócio, conhecer muitas pessoas também, e eu sempre me interessei bastante por equipamentos, assim, e vi como um negócio porque não tinha nada aqui na região, né? E sabia que tinha em Porto Alegre, sabia que tinha alguma coisa em Bento, e, enfim, no resto do Brasil. Só que, poxa, Caxias é a segunda maior cidade do estado, e não tinha locadora aqui. Aí foi lá, então,
eu, o Bernardo e o Vini ainda na época, que era um sócio nosso, com 19 anos e abrimos a primeira locadora, juntando dinheiro de tudo que é lado para comprar umas coisas e dar início, assim, né? Na cara, na coragem, exatamente, start totalmente. Uhum. Tu comentou que vocês começaram... Tu sentiu a necessidade quando tu queria fazer teu curta e não tinha ninguém que tivesse ali junto, né? Na prática foi o seguinte, a gente sempre trabalhou com pouco, praticamente nada. O primeiro curta ali e o segundo a gente não tinha nada, tinha câmera, 2 lentes, não tinha luz, a gente trabalhava com refletor de loja de ferramentas, entendeu? E aí... e é mais ou menos... E na prática é o seguinte, a gente sempre também nunca teve uma mentalidade de ter as coisas mais pra gente. Porque na prática eu acho que muita gente pensa que as pessoas têm equipamentos para mostrar para os outros que têm. E aí basicamente, eu tenho equipamentos, vocês não têm, vocês não chegam na qualidade que eu chego porque eu tenho e vocês não. Que talvez essa era a mentalidade que muitos tinham e ainda têm aqui na nossa região e também fora do Brasil. Mas não é bem assim que funciona. Eu acho que... com pouco tu consegue fazer... Não, com pouco dá para se fazer muito. Total. Só que o lance das pessoas também locarem abre a possibilidade, sim, das pessoas conhecer novos equipamentos e entender que, sim, não se faz só com pouco, dá para se fazer com muito, dá para agregar muito valor com equipamentos, mas, claro, na prática, quem faz o filme, quem faz a produção são as pessoas que estão por trás do equipamento, não só o equipamento, né? Claro, com certeza. Mas que faz diferença, faz, né? Totalmente. Muito. E tu, Bernardo, como é que de onde que tu tirou essa coragem de empreender com esse cara aqui? A gente viu uma oportunidade muito grande na cidade, né, cara? Porque, tipo, a gente fez o primeiro curta ali, depois a gente fez o segundo, tudo zerado, né? Só com as coisas que a gente tinha ali, sem nada. Daí a gente pensou, bom, a gente precisa incrementar o negócio. Então vamos abrir uma produtora, ter um nome, ter um know-how ali no negócio e vamos abrir junto a locadora, porque no final de contas... Sim, não adiantava investir um monte e ter ali parado simplesmente pra gente, porque a gente não tinha uma demanda absurda para ter um monte de equipamentos, né? E outra coisa, tipo, a locadora ela não serve só a nós, né? Ela serve todo o polo daqui da região, tanto Caxias como Serra Gaúcha num todo, né? Então, foi bem fácil, assim, vamos dizer assim. O difícil foi conseguir o dinheiro para abrir, só o resto... sim, isso aí a gente foi... Mas a ideia foi bem concretizada e bem estruturada. Né? Eu lembro que tu comentou que tu começou com essa ideia de trabalhar, de fazer um curta. Eu acho que todo mundo aqui meio que começa com essa ideia, né? Essa pilha de, eu quero fazer uma história, quero fazer acontecer e tal. E muitas vezes é difícil pra gente, né? A gente não tem equipamento, não tem conhecimento e tudo. Às vezes não tem nem tempo, né? Porque a pessoa trabalha, faz outras coisas e não consegue evoluir nessa ideia, né? Total, falta aquele direcionamento, muitas vezes, de tempo, de oportunidade pra trazer isso, né? E é interessante como o equipamento, ele, claro, te traz uma visibilidade maior, uma confiança maior, tipo, eu tenho um negócio top, mas também com pouca coisa tu consegue fazer o que tu precisa fazer, né? Sim, com e certeza. Muitas vezes a gente começa sempre com vamos fazer do jeito mais simples, do jeito mais low cost, para fazer acontecer. Tendo o negócio pronto, depois a gente vê o que a gente consegue incrementar, né? É sempre assim que funciona. Na prática, eu acho que não só na realidade nossa aqui de Caxias, mas pode pegar Hollywood, é assim que funciona também. Na prática, às vezes tu ter soluções demais, tu ter orçamento demais, te deixa burro, porque tu tem N possibilidades, tu não deixa de ser criativo, entendeu? Agora, tu começar com pouco, ter tido a experiência com pouco, quando tu tem muito, tu não vai usar o muito simplesmente porque tu tem, mas tu vai usar mais com intenção do que... Sim, porque se tu dominar o básico... Sim. Os próximos passos, eles são pequenos, eles são coisas bem pontuais, né? Sim. Vai ser bem mais fácil, né? E outra, tipo, não é a câmera que faz o filme, não é a lente que faz o filme, é a pessoa. Então, é de suma importância tu saber as coisas antes. Legal. Então, tu aprende todo o processo para depois tu poder delegar para outras pessoas e conseguir fazer um projeto bem melhor, né? Sim, com certeza. Mas claro, por mais que diríamos que o nosso papo aqui está quase virando como se equipamento não importasse de certa maneira, porque quem faz o negócio é a pessoa ali, com certeza isso é a prioridade. Mas sim, equipamento dá diferença. Dá diferença até, por exemplo, em termos de publicidade. Hoje tem muito conteúdo de making off, de bastidores, que às vezes dá mais resultado que o próprio filme em si.
E quando as pessoas, por exemplo, aqui vê que a estrutura está dessa maneira, o olhar é diferente se nós chegasse aqui simplesmente com o telefone. Com o telefone a gente ia passar a mensagem que a gente queria, mas as pessoas não iam enxergar talvez da mesma maneira. O mesmo valor. Entendeu? Né? Exatamente. Então, equipamento sim tem a sua importância, mas não é a prioridade, diremos assim, né? Sim. E aí... Depende da ocasião também, né? Sim. Eu vejo muita galera falando, né, que quando começou a migrar das câmeras mais grandonas para as menores, a galera enchia de coisa na frente, tudo para deixar a câmera mais robusta, para passar mais credibilidade. Exatamente. Né? Para que o cliente consiga olhar, tipo, esse cara tem um baita equipamento. É aquela verdade, coisa, né? É verdade. Percepção de cliente, enfim, sobre o equipamento. Tu vai muitas vezes fazer uma produção que tem só uma luz, tu precisa para fazer a foto ali perfeita. Mas aí tu já vem com 5, 6 luzes para o cliente olhar e dizer, nossa, que incrível. Claro, é uma outra visão, mas acredito que a gente vai se moldando e entendendo como é que o mercado está funcionando, né? Sim. Quando a gente começou a locadora, a gente começou com uma estrutura... a gente conseguiu ter bastante coisa assim para servir de alguma maneira aqui a região, mas algo bem básico. Hoje a gente já está com uma estrutura super melhor, porque enfim, depois de as coisas foram acontecendo. Na verdade a gente vai fazer 3 anos agora, metade do ano. E aí as coisas foram acontecendo, tal, a gente conseguiu aumentar a estrutura, ainda quer aumentar muito mais. Hoje, por exemplo, produções pequeno, médio porte, a gente atende super tranquilo. Grande porte, depende um equipamento que outro, assim, talvez a gente não conseguiria ainda servir uma produção toda muito grande, assim, mas é tudo questão das pessoas investindo, né, porque o lance é esse, muitas pessoas que trabalham com audiovisual, que tem produtor ou até filmmaker, fotógrafo, costumam ter o equipamento próprio, né, e é sim bem importante ter o equipamento próprio, porque ainda mais na nossa região é difícil ter sempre orçamentos que vai caber as coisas. E o que a gente sempre comenta lá entre a gente é que é muito comum vir demandas de ou equipamentos de alto porte, né? Assim como equipamentos de pequeno porte, simplesmente uma solução básica. Para quebrar um galho. Porque diremos que o meio termo as pessoas já têm. É uma câmerazinha mais simples a mais que estão tendo essa demanda. Ou senão, não. Querem alugar a estrutura toda para fazer uma produção maior. Por enquanto, na região, seria mais ou menos isso que está acontecendo aqui, né? Mas o interessante também do mundo das locadoras, que aí é algo que, ainda mais com essa atitude nossa de abrir esse núcleo aqui, é que nas locadoras todo mundo é muito conhecido um do outro, amigo um do outro. Não tem esse lance de concorrência necessariamente com locadora, porque tu pega a nível São Paulo, tem locadoras que têm determinados sets de lente, outras que têm outras, e tem muita parceria entre eles. Por exemplo, a gente está num grupo de locadoras no WhatsApp que todo mundo se comunica, abre jogo financeiro, abre tudo, porque não tem mistério quanto a isso, sabe? Na prática, tá todo mundo para se ajudar. Sim, é um time só querendo que a produção seja a melhor possível, né? Exatamente. Legal. E também, tu falou da questão de orçamento, né? É legal vocês terem essa comunicação entre as outras para entrar num acordo legal, né? Para uma não tá cobrando mais e a outra tá cobrando menos, e aí tu diz, né? Isso funciona para as produtoras também. Total. Isso funcionaria super bem aqui. Exato. O que a gente buscou também trazer dentro do núcleo audiovisual de gaúcho é a questão de a gente se informar e conseguir compartilhar conhecimentos uns com os outros, coisas que muitas vezes na nossa área já é mais fácil, a gente já está mais na lida, já pega mais esse feeling, e muitas vezes as outras pessoas acabam não pegando, outras produtoras, né? Então, quando a gente conseguir nivelar todas as produtoras de conhecimento, de experiência, de conexão com os clientes, acho que vai ser bem interessante. E é o que vocês já fazem dentro da... Com certeza. Dentro da Indios, né? A gente tenta fazer o quê? Não ser uma produtora que sirva somente a gente, que as pessoas, por exemplo, às vezes nos enxergam em outro patamar por ter outra estrutura. Não, na verdade, essa estrutura está acessível tanto para nós quanto para todo mundo, né? E uma coisa que as pessoas também... Isso que é engraçado, né? Isso é uma coisa que às vezes pessoas que não nos conhecem, que só enxergam o nosso Instagram, os equipamentos, pensam... Poxa, eles têm tal estrutura, será que eu entro em contato? Eu sei que meu filme aqui, minha publicidade, não tem o orçamento. Mas, será que eu não peço para eles um desconto, alguma coisa? Cara, é só pedir, literalmente para a gente avaliar, a gente está super aberto, tanto
Todas as pessoas que já alocaram com a gente, quando pedem desconto, a gente literalmente quer mais ajudar as pessoas do que... não, porque o lance é o seguinte, é fácil baixar preço de equipamento, difícil é baixar o preço de uma pessoa, Sim. né? Então, por exemplo, como a gente produz também, às vezes, comerciais, publicidade, a gente deixa de fazer quando, em termos financeiros, não faz sentido para nós, pessoa. Porque, tem que acordar cedo, tem que carregar as coisas, tem que ir lá trabalhar. Como é que eu vou cobrar barato nisso aí? Não. Agora, o equipamento, cara, se ele tá ligando, vai. Pelo preço menor, não tem problema. Ele não vai reclamar, né? Ele vai trabalhar igual. Sim. E aí, sim, a gente tá ganhando menos, mas na prática, tá ajudando tudo, tá todo mundo crescendo. Sim, no final das contas, se a gente faz a roda girar, cada vez mais produção vai acontecer e cada vez mais pessoas vão se modernizar no meio e nivelar os preços também, né? Porque o lance é esse, a gente talvez não teria quem sabe agora no futuro tem um episódio só falando de preços. Se todo mundo cobrasse caro, ninguém ia estar reclamando de preço. Porque aí não ia ter alguém que ia lá e se humilhar para fazer por menos, para tirar o trabalho do outro, sabe? Eu acho que não, cada um tem seu preço, cada um tem sua realidade, cada um tem, enfim, seu olhar, né? E a gente tem que se unir, né? Com certeza. Se unir para ajudar o outro e, consequentemente, vai voltar isso pra gente, né? E quando um cliente chega para vocês assim na Índios e ele diz assim, eu quero uma produção assim, assim, assado, a pessoa não tem nem ideia de equipamento. Como é que faz? O lance é esse. Na verdade, a gente tem um espaço também para as pessoas virem testar, conhecer a gente, conhecer os equipamentos, né? Porque cada vez mais a gente quer ter estrutura ao ponto de ter a possibilidade de fazer discussões como essa. Ter vários sets de lente que as pessoas queiram um determinado resultado. E as pessoas vão avaliar esses resultados. Eu quero uma estética mais vintage, uma estética mais nítida, preciso de lente zoom, preciso de lente fixa, preciso de lente anamórfica. Enfim, são várias possibilidades. Sim, e que às vezes tem pessoas daqui que nem pensam que isso é uma realidade. Eu tenho minha Sony, minha 1835, eu faço tudo. Até porque os equipamentos... Sim, mas, né? Até porque os equipamentos aqui são muito caros, né? Sim, com certeza. Quanto que vai custar uma lente anamórfica? Cara... É por isso que tem a locadora. É por isso que tem a locadora. Porque diferente do produtor audiovisual, a gente ganha para comprar essas coisas, entendeu? O produtor não. Tem suas outras coisas para fazer, tem as produções para pagar, tem os funcionários, tem um monte de gente, tem um monte de estrutura para se pagar, além de ter os seus equipamentos próprios. Mas não, o nosso trabalho é investir. É muitas vezes rasgar dinheiro, não necessariamente pensando no lucro, para simplesmente dar a possibilidade para as pessoas de ter aquilo, ter acesso a determinado equipamento. Sim, porque muitas vezes a gente não tem acesso e não sabe como é que funciona, né? E aí a gente quer aquilo, mas, sei lá, custa 35 mil reais, e aí quando que eu vou ter acesso a isso? Sim. Cara, tu vai na Índios e tu vê, sente, toca... Exatamente, e o lance é o seguinte, né? Testa. Nada impede uma produtora que fatura um monte comprar uma câmera X. Só que compra mais pelo fato de ter do que uma necessidade. Porque o que adianta tu comprar uma câmera de 100 mil, só que tu só faz Instagram Reels, cara? Sabe? Não faz sentido. Ou tu vai rodar uma vez precisa ter. Agora, tu faz só Instagram Reels. Do nada vem uma possibilidade de fazer um comercial para TV. Cara, simplesmente vai lá, aloca, ajuda a locadora, que o trabalho dela é comprar equipamentos, a crescer, tu faz o teu negócio, usa o equipamento, e tchau. E usa um equipamento top, né? Exatamente, Claro, com manutenção. Com manutenção. Exatamente, Vai estar sempre funcionando. Sempre funcionando. Tenho certeza disso. Sim. E o cliente também vai ver valor, né? Com certeza. Porque ele vai ver a estética vai ser diferente. Totalmente. Tu vai conseguir trazer mais opções para o teu cliente, né? Tu não fica limitado. Eu tenho uma 50mm 1.8, tá? Sim. E se eu quiser fazer uma tele, eu não tenho. Se eu quiser fazer uma aberta, não tenho. Aí tu, eu vou comprar uma. Aí tu vai olhar uma 70-200, custa 12 mil. Aí eu tenho 12 mil. Aí tu compra. Aí tu faz o trabalho. E nunca mais vem a demanda. E ela fica lá parada. Aí tu vai ter que vender, desvalorizou ela, perdeu o dinheiro. E aí como é que fica, entendeu? Sim. É isso que, e o bom no fim, são casos e casos, né? O bom da locadora também é que se tu vai fazer um trabalho um pouco mais encorpado, assim, tu consegue também ajustar um pouco o valor do orçamento para mais, né? Se tu quer uma alocação mais encorpada também. Então, tu tem diversas opções ali. Então, tu consegue trazer mais dinheiro, vamos dizer, por orçamento, assim, e a pessoa vai ver com outros olhos o teu trabalho também, né? Sim, vai agregar valor, né? Sim. Da forma que nem o lance de, por exemplo, de áreas juntas, né, conjugadas, a gente tem desconto, né? Porque como é progressivo e elas estão, por exemplo, vou fechar uma semana de determinada coisa, o preço vai ir baixando, né? Afinal, vai ficar uma semana ali contigo,
a gente consegue baixar o preço. É uma diária só? Beleza, é uma diária. Mas aí, por exemplo, vem demandas de produção de filmes, que aí vão ser 9 dias, 10 dias, aí o preço é melhor ainda, sabe? Às vezes vai levar um pacote de coisas, então... Tudo pode ser ajustado. Exato. Na prática, a gente está aí para negociar. As pessoas podem chegar lá na Indies, no nosso espaço, conversar, entendeu? Agora, outra frente que a gente está abrindo, porque a gente começou com as frentes de produtora, locadora e pós, né? A gente está abrindo um estúdio agora também no nosso próprio espaço lá, para locação também. O estúdio tem uns 50, 60 metros, eu acho, quadrados. E fundo infinito, branco, parecido com esse aqui. Aí também para locação, e aí paga a locação do estúdio e tem 50% de desconto na locadora daí. Porque imagina, os equipamentos vão sair de uma sala e para outra, então não faz tanta diferença no caso pra gente, né? Sim, vocês estão ali próximos também. Exatamente. Ali para auxiliar também, se precisar. Com certeza, a gente também tem nossas carreiras próprias, né, como freelancer, né? No fim, a Indies tenta atender não só a gente mesmo, mas... Um geral, assim, servir outras produtoras, né? Vocês criaram para fora, para mais pessoas. Exatamente, para mais pessoas, com certeza. E o trabalho autoral mais de, vamos dizer assim, de filmes e tal, é mais complexo de fazer, né? Então demora um certo tempo para tu escrever roteiro, decupar o filme, fazer tudo isso. Essa, por exemplo, seria talvez o nosso ápice, né? A gente quer chegar num ponto que a gente tem, assim, as frentes de locadora, pós-produção e o estúdio funcionando, né? Mas a produtora a gente talvez até deixe de fazer publicidades, videoclipes, essas coisas mais quando tiver alguma demanda necessária para produzir os nossos filmes, né? A gente já vai ir pro 5º filme agora, e essa seria nosso grande objetivo, só que é aquele lance, né? Isso que é mais complicado, assim. O que a gente tenta mudar é isso. Se a gente sempre ficar pensando que simplesmente não paga, com certeza nunca vai pagar as contas. Mas a gente tenta encontrar maneiras, sabe? Seja por via pública, seja por via privada, ou até mesmo investimentos externos nossos que façam a gente ter essa possibilidade, porque talvez de fato isso é o que mais nos orgulha, assim, de fazer. E o resto, na prática, é mais trabalho em si, né? Então... Mas enfim, são coisas que nada que o tempo não resolva, né, cara? Então... E tu nos falou das câmeras que vocês têm, né? Como que tu vê esse avanço tecnológico hoje em dia, que uma vez era bem mais caro um equipamento, hoje está um pouco mais acessível, né? E também a tecnologia, né? Tudo que elas imprimem hoje em dia. Sim. Na real, que o próprio fato de talvez abrir uma locadora está cada vez mais acessível, porque, poxa, uma vez tu demandava diversos investidores, as coisas eram muito mais caras, de difícil acesso, né? O rolo de filme. Exatamente, o mundo analógico. Bizarro, né? Hoje já não tem mais laboratório aqui, então... Hoje gravar em película é uma coisa bem específica, assim. Mas hoje tu ainda liga a há câmera, possibilidade, porque tem muita gente meio que voltando com isso, né? O filme Ainda Estou Aqui foi gravado em película, então... lógico, um processo de praticamente 1 ano de pós-produção, né? Sim. Que às vezes tu vai gravar em digital, o processo é diferente. Mas, enfim, o resultado tá aí. Vai pro Oscar, entendeu? Totalmente diferente, né? Nada impede de se gravar. E isso é muito bom, né? Isso vale da pessoa olhar a estética que ela quer imprimir no filme, exatamente. Né? Aí, esse que é o lance. Eu acho que talvez o ápice, diríamos em termos, a nível Brasil, a nível regional aqui, é a gente chegar num momento que dinheiro talvez não seja uma questão, né? Porque sempre é uma questão. Vamos negociar o equipamento, vamos baixar o nosso valor de produção, vamos tentar... Não, talvez todo mundo já entendeu isso, todo mundo tem um orçamento meio básico e sabe que vai custar isso, e a gente parte sempre disso, buscando, antes de tudo, as soluções que a gente quer, não pelo preço das coisas, sabe? Pela qualidade. Exatamente. O que tu quer entregar com aquele conteúdo, né? Porque toda câmera vai entregar diferentes resultados, né? Por exemplo... Lentes, tudo. Hoje, por exemplo, tem pessoas que querem mais quebrar um galho e ter uma coisa que outra, e vão mais pela praticidade da câmera do que o resultado dela em si. Mas tu vê, fabricantes de câmeras possuem resultados diferentes. Hoje, tu vai filmar em Blackmagic, tu vai filmar em Sony, vai filmar em Red, vai filmar em ARRI, tu vai ter resultados diferentes em cada uma. Vai ter o seu look, cada né? fabricante, exatamente, tem uma ciência de cor, tem uma ciência de sensor também para fabricar as câmeras, né? Então,
é o lado de tu juntar a técnica com o lado artístico, né? Porque sempre que eu lia bastante livros técnicos, sempre me surgia alguma ideia artística, né? Então, no fim, é tu juntar talvez esse lado mais científico por trás de uma câmera para tentar chegar num resultado criativo com isso, né? Total. Eu até tava vendo um vídeo sobre o Oppenheimer, né? Que foi gravado com película, né? E aí o pessoal tava falando que hoje em dia a gente tem tanta qualidade no sensor da Sony, da Arri, tudo, que ela não tem aquele grão que tinha uma vez. E aquele grão que trazia a sensação de história, de que a gente se envolvia. Tá vendo um filme mesmo, né? filme, Mas na prática a gente tá chegando num avanço tão grande que mesmo tu pegar alguém com o olho mais treinado, tu colocar imagens de película com uma imagem digital com pós-produção, é muito difícil dizer qual que é cada uma, ainda mais se, botou um colorista tratar a imagem digital e ele faz um look semelhante à película, fica uma coisa muito parecida. E o que eu costumo escutar, assim, escutando podcasts, tal, é que eles acabam, às vezes, escolhendo filmar em película, não necessariamente pelo resultado que imprime, mas sim pelo processo de, que nem aqui a gente está gravando em digital. Cara, eu errei. Cara, volta, não tem problema, entendeu? A gente tem espaço no cartão. Se fosse em película, nós tava aqui suando, tá gastando lata, depois tem que comprar mais, entendeu? E aí, você se preocupa muito mais. A tua cabeça é diferente. Parece que quando tu clica para começar a gravar em película, todo mundo tenso. Quieto, o ator quer acertar ali na hora, porque senão, digital, não, grava sem take, não tem problema. Sim, vamos gravar. A gente formata o cartão e vai de novo. Vamos gravar 20 vezes, dentro dessas 20 é que melhor ficar, vai e aí ficar. Na prática o processo das pessoas muda. Mas também nada impede a gente ter esse mesmo processo gravando digital, pensando dessa maneira, que inclusive é algo bastante comum com a gente, porque ainda mais que a gente mantém muitos filmes, a gente não tem por exemplo, um servidor ainda, um NAS para guardar tudo, a gente tem um limite de armazenamento. Então, a gente não vai gravar um filme de 2 terabytes porque não vai ter espaço para guardar. Entendeu? Então, tu vai tentar acertar sempre na primeira cena, na segunda e olhe lá, né? Tentar ser objetivo, simples, né? Não se enrolar, ter tudo organizado, tudo isso facilita na hora da produção. Mas né? cara, tá ficando cada vez mais democrático, né? Poxa, tu vê, o próprio espaço aqui, tá nós três conversando. Entendeu? Uma vez que, se tu não tivesse um diploma, se tu não tivesse determinada estrutura, não fosse uma rede televisiva, nós não tava fazendo o que a gente tá fazendo hoje. A internet deu bastante esse acesso, né? É um avanço tecnológico. Um avanço tecnológico dos tamanhos das câmeras, do valor delas, que por mais que ainda assim é um valor alto, comparado anteriormente, é muito mais barato, né? Uma coisa que eu queria complementar também das câmeras, que para tu escolher uma câmera também não é só o loot da imagem, essas coisas, mas também para facilitar na pós-produção, né? Porque cada câmera tem seu processo diferente na pós-produção. Claro. Né? E é importante quem tá atrás, quem que vai fazer essa pós... Saber tudo isso. Saber como é que funciona, né? Sim. E o lance que é comum aqui também, tem muitos caras que chegam pra gente com a demanda de, por exemplo, a pessoa trabalha sozinha e ela quer alugar a Red, por exemplo. Cara, a Red já é aconselhado pelo menos uma equipe por trás, no mínimo um assistente, porque talvez ela demanda isso, sabe? Não é uma câmera que tem foco automático, talvez tu não vai ter a produtividade que tu teria gravando numa Sony com foco manual, foco automático, que vai, por exemplo, balancear em qualquer gimbal, que vai ter enfim... São casos e casos, né, cara? Casos e casos. E tudo isso depende da produção que tu vai estar inserido, né? Exatamente. Sim, e da verba que o cliente tem para essa demanda, né? Totalmente. Tu pode ir com um equipamento guerrilha, uma Sony que faz foco automático no gimbal e tu vai resolver sozinho. E vai ter um resultado bom. Porque às vezes tu ser mais produtivo é melhor do que demorar um monte simplesmente por estar gravando numa Red. E tem trabalhos e trabalhos, né? Tu vai fazer um evento de Black, de ARRI, é muito difícil. Muito difícil, sim, com certeza. Com o equipamento mais guerrilha vai resolver muito mais e tu vai entregar muito mais conteúdo, né? É muito mais prático ali, né? Muito mais prático. Agora tu vai fazer um conteúdo que vai passar na televisão, vai passar no cinema, uma imagem enorme, é melhor ter um cuidado diferente, sabe? E isso foi muito quando a gente fez os Sonhos Tortos, que eu gravei, imagina, numa A6300, que é uma também das câmeras que a gente tem disponível para locação. A6300, né? Imagina, 16 e 30mm, a gente gravou 2 filmes com essas 2 lentes, essa câmera. Aí eu olhava o resultado, gravava em 4K, estudei bastante cor, a gente fez a pós-produção. Tu tirou... Cara, achei do caralho. Leite de pedra. Foda, entendeu? Leite de pedra, estudei a câmera, li o manual, tudo ficou foda. Cara,
por que esses trouxa investem em AR, em RED? Cara, olha o que eu fiz, entendeu? Ficou foda. Aí a gente investiu na locadora. Comprou as Blackmagic, comprou a Ursa, comprou a Pocket. aí veio a Red, aí eu olhei e digo, cara, pior que muda, entendeu? Muda o teu processo, parece que tu senta pra operar a câmera, tu pensa diferente. Tu pensa. Porque É que nem a questão da dá película uma- ali, né? Tu tem todo um environment do negócio. Exatamente. né? Não, e as pessoas vão te olhar É. diferente, sabe? Por exemplo, hoje tu senta com a 6.300, às 16h30, cara, tem o cara do lado com o iPhone custa mais caro que o kit inteiro aqui. Agora, tu senta com a Red, tu diz, é mais caro que teu carro lá, entendeu? Mas, enfim, o lance é que tua cabeça tá diferente. Não necessariamente o equipamento em si, A maneira entendeu? como tu enxerga as coisas, né? Porque também, se tu quiser ter uma Blackmagic, tu vai ter que ter um estudo muito maior do que tu ter uma Sony, né? Não, e tu vai ter também o que a gente comenta também, interessante, é o seguinte, né? Muita gente às vezes quer alocar os equipamentos, mas não tem estrutura de pós-produção para atender isso. O cara não consegue Sim. editar. É, um arquivo 4K Não já consegue. pesa 6K, 8. Ele vai lá, grava, dá 500 GB o negócio, vai botar onde os 500 GB? Por isso também que a gente fez PC que vai rodar o isso, né? serviço de pós, né? A gente entrou com o serviço de pós para também atender quando tiver essas demandas. Até, por exemplo, de uma demanda simples de fazer conforme, né? De tu transformar o arquivo da Red em algum ProRes, mas manter a qualidade que tu queria, facilitar para outros computadores, tal, porque a gente tem uma estrutura que serviria a qualquer tipo de câmera. né? Após a gente criou para clientes tipo o Diego, que não abre mais o computador, né? Exatamente. Não o cara abre mais o aposentou, computador. né? Tipo isso. Ele terceiriza. Exatamente. Gravei lá 12 horas, ó, te vira. Sim, e o lance também das câmeras é isso. Muita gente também pensa que, nossa, eu vou gravar em RED, em AR, um Blackmagic RAW ainda. Nossa, o arquivo vai ficar imenso. Pô, imagina, a gente gravou o filme, o segundo filme, deu 100 gigas gravando numa Sony. Cara, já foi pro terceiro filme com a Blackmagic, foi 1,5 TB o filme todo, entendeu? Só que aí tu vê, por mais que tem muito espaço, às vezes o computador ele lê melhor o Blackmagic RAW do que o da Sony, porque o da Sony tá muito comprimido. O da Blackmagic RAW tá mais cru, é realmente ali a imagem como ela é, né? Só que, embora ele seja muito pesado em tamanho, né? Então, são casos e casos. Tu vê, são muitas possibilidades, né? E é um investimento que muitas vezes a pessoa não precisa ter. Porque Exatamente, vocês conseguem suprir essa demanda da pessoa e auxiliar, né, de certa Com forma. certeza, né? auxiliar. E ensinar também, muitas vezes, a pessoa Ensinar, chega lá com uma exatamente, dificuldade. Cara, eu quero uma Black, tá, mas realmente tu precisa de uma Black? É por isso que a gente tem o nosso espaço. Senta, conversa, testa. Sim, Tudo negocia, isso, exatamente. negocia. A gente não morde, entendeu? Legal. Então, É só podem tocar ir o lá, interfone, né? a gente podem ir lá abre, não tem pedir problema. Exatamente. Negociem, testem os equipamentos. E outra, se testar e não alugar, não tem problema. Pelo menos a gente tomou um café, se mentiu um pouco, entendeu? Tem um cafezinho isso que bom, tem funciona. um chazinho bom lá. Sim. E é fazer conexão também, né? Totalmente. Vocês são como se fosse um núcleo também ali que, cara, cada Dá dia pra da servir semana as pessoas, vai ter né? alguém diferente de uma produção, que faz uma produção de roda o Brasil inteiro, e tem um cara que faz uma produçãozinha pequenininha, que quer fazer um curtazinho na casa do cara. Beleza. Exatamente. É assim que ocorre em outras Para as cidades, pessoas né? verem como a gente é gente boa nesse sentido, cara, a gente já teve várias demandas de filmes de produção de curta que as pessoas simplesmente chegam lá, ó, a gente quer muito fazer o negócio, só que a gente simplesmente não tem dinheiro. Tem como a gente usar isso? Sim, pode. Se a gente não tem a demanda para locação, as coisas vão, entendeu? Só que é literalmente das pessoas ir lá, Conversar, explicar, entendeu? Conversar, Sim, se conectar é justamente esse. Se conectar. Sabe, não Que, tem tipo, mistério quanto não, a isso. Pode ser que ela não alugue agora. Agora? Mas ela pode alugar num futuro próximo. Sim, daqui um ano, quando tiver uma produção, né? Se a gente não se conectar, se todo mundo não nos ajudar dessa maneira, seja alocando o estúdio, seja alocando os equipamentos, seja utilizando a pós, a gente não consegue crescer para servir ainda mais essas próprias pessoas que estão nos ajudando, né? Então o lance é esse, porque Por isso os que é importante equipamentos ali... a união de todo mundo do audiovisual, né? Sim, Tanto em independente questão da de- região, né? Tanto em questão de orçamento, essas coisas, mas é importante estar unido. Sim, Cinema, total. audiovisual é feito de gente, né? Se não tiver essas pessoas envolvidas, nada acontece no fim, né? Então... Em nenhum setor, né? Todo Verdade. setor precisa de pessoas. porque, assim, talvez aqui em Caxias ainda tem muitas empresas, galera mais da antiga, assim, que ainda acredita que não. Eu vou fazer a melhor mesa
e os caras não vão fazer nenhuma mesa, eu vou quebrar eles, só vai ter eu aqui, monopólio, os restos assim, ó, que se dane. Mas não. Por que, por exemplo, tu não faz a mesa, mas tu compra o parafuso do fulano, tu compra o outro, sabe? Na prática, assim, ó, movimentação de economia, todo mundo se ajuda. Cara, é que nem meu pai fala, poxa, pra que comprar um bolo enorme e se lambuzar comendo sozinho? Cara, teria bolo pra todo mundo aqui, entendeu? E todo mundo ficaria satisfeito. Mas não, vou comer, vou ficar gordo, sozinho, e o resto que se dane. Não. É não pensar... Cada um no seu pedaço. Não pensar só em si, pensar no ecossistema inteiro, Exatamente, né? cara. Fomentar todo Porque mundo. se não pensar assim, realmente as coisas não funcionam. E hoje o mundo funciona com parceria, cara. E outra, Senão- tu não ajuda só as pessoas aqui, tu ajuda a sociedade em si, né? Caxias fica à vista. Toda a questão socioeconômica fica mais forte na cidade, na região. Então é importante isso. Sim, que é aquele lance, né? Se a gente não tomasse a atitude de fazer isso aqui, simplesmente dizer que, Caxias não é para audiovisual. Quer ir para audiovisual, é São Paulo, Rio de Janeiro, ou vai até para outro país, cara. Aí, beleza. Aí, então, tu tem que ir para outro lugar. Tu esquece aqui, que talvez eram muitas outras pessoas que fizeram isso, que simplesmente vazaram. Mas não, a gente tá aqui, tentando de alguma forma começar isso. E todos os lugares foi exatamente assim. Alguém teve que tomar atitude, alguém teve que ir lá e fazer. É o que a gente tá fazendo e esperamos estar ajudando. Né? Como diria aquela frase, né? Se não mudar, não muda. Se continuar, continua. Muito bom, gente. A gente quer agradecer vocês por participar desse podcast, por ceder tantos equipamentos aí, estar junto na produção. Nós que agradecemos. O prazer é todo nosso. Sempre bem-vindos. E você, se você quiser alugar um equipamento com a Índios, é só entrar em contato. Só mandar um zap lá, uma DM no direct aí no Instagram. Tamo lá sempre sendo tempo. É isso aí. A gente quer agradecer também ao estúdio da UX, que cedeu esse espaço. E a gente se encontra no próximo podcast. Valeu! Valeu, tchau, tchau.